Feliz sábado. Feliz sábado. Bom dia para vocês. Tenho um privilégio de estar aqui, né? A primeira vez que eu venho aqui na igreja de vocês, aqui, né? Na igreja CAP. Me apresentar um pouquinho para vocês, falou um pouquinho de mim ali, né? Cheguei aqui no finalzinho de 2023. Eu não sou curitibano, né? Não nasci aqui na cidade de Curitiba, mas morei boa parte da minha vida aqui, né? De nascença, eu sou de Minas Gerais. Tem algum mineiro aqui ou não? Tem pessoal lá, mineiro lá. Nasci lá em Lagoa Santa, fica do ladinho de BH ali. Me mudei bastante, meu pai não era pastor, mas meu pai era da aeronáutica, então também se muda bastante, né? Então morei um pouco em Mato Grosso, em Minas Gerais, com um aninho a gente foi para Mato Grosso do Sul, morei lá em Campo Grande, lá é bem calor, né? Aí com 6 aninhos eu vim pro calor de Curitiba, não é calor, né? Vim aqui conhecer as chuvas que tem aqui, região fria. Morei aqui até os 12, 13 anos, depois eu fui para Santa Catarina, me batizei lá em Barra Velha, fiquei perto de Joinville ali, né? Vocês conhecem? Porque a irmã olhou assim, nossa, Barra Velha. Mora lá em Barra Velha? Morei um bom tempo ali também. Aí quando eu completei 17, 18 anos, eu me batizei, conheci a igreja, aí comecei a comportar, aí o Brasil virou meu lar, né? Começou a viajar bastante, fui pro NASP, estudei música primeiro. Tem gente que olha assim, pastor, já vi seu rosto em algum lugar, né? Da música, às vezes em alguns clipes já me viram, eu não cantava. Daí o pessoal não sabe porque eu não cantava, eu tocava. Então você vê lá no fundo, nos clipes do Vocal Livre, principalmente, fiquei 10 anos no grupo, no ministério. Então depois foi assistir os clipes, eu vi, o pastor estava lá, de lá que eu conheço o pastor, né? Que eu sempre conto que quando eu chego, assim, depois no final o pessoal fala, né? Pastor, eu fiquei pensando, fiquei olhando para o senhor, já te vi em algum lugar, é dali já, né? Eu me formei em 2022 em teologia, ingressei no ministério em Santa Catarina como diretor associado de publicações, na Sul Catarinense, e em 2023, finalzinho do ano, em dezembro, o pastor Jean, né, que atuava aqui, ele foi chamado para a União Paraguaia, eu vim dar sequência no trabalho dele, né? E minha esposa já foi apresentada, né? Então a Ariane, o meu filhinho Daniel está ali do ladinho, então eles trabalham aqui na instituição, né? Então ela estava comentando como é diferente, né? Ela vem sempre trabalhar, né? Hoje ela veio aqui para estar aqui na igreja, aqui acompanhar a gente aqui, né? E eu quero falar hoje sobre um tema com vocês, né? O nome do sermão é Chamados para Servir, mas eu quero começar falando a respeito de um tema que divide opiniões, que é o tema do spoiler, né? Quem aqui gosta de spoiler? Eu sei que tem gente que gosta e tem gente que não gosta, né? Quem gosta de spoiler? Tem uns que são a favores, né? Quem é contra? Quem não gosta muito de spoiler? Tem também o pessoal que não gosta, né? Eu lembro quando eu era mais novo, né? Tipo, o cabelo branco vai surgindo, a gente vai mais falar, né? Quando eu era mais jovem, né? Quando eu era mais jovem, eu lembro, na minha família, quando eu morava em Santa Catarina, na praia, que chegava ao final do ano, ia muita gente para casa. Eu lembro de uma vez, um verão, que chegou a ter mais de 30 pessoas na minha casa. O pessoal chegou até a montar barraca em casa. E eu lembro de uma cena que era curiosa, que minhas tias, não são adventistas, elas gostavam muito de assistir novela. E quando elas voltavam da praia, elas passavam naquelas bancas de revista que tinha, não sei se vocês lembram, tinha as bancas de jornal, de revista, ainda tem, né, hoje em dia, mas não é tão comum como antes. E elas compravam as revistas de novela, elas sentavam na mesa ali e ficavam conversando sobre o que ia acontecer nas novelas. E eu, jovenzinho, adolescente, ainda passava, ficava olhando, né, achava curioso isso, né. Falei, ao invés de assistir, elas ficam lendo para saber o que vai acontecer depois, né. Hoje a gente não precisa mais de revista, de jornais para ler os spoilers, né, mas hoje na internet tem isso também, né. Hoje um aplicativo, muita gente tem aí o Instagram, né. Então até às vezes tem alerta de spoiler, tem gente que não gosta, né? Tem gente que avisa antes, alerta de spoiler, se quiser não precisa pular, né? Tem gente que pula, né? E tem gente que gosta de ouvir, né? E não precisa também tão longe, às vezes dentro da nossa roda de amigos, né? Às vezes quando a gente fala que a gente quer ler um livro, a gente quer ver uma história, que vai assistir um filme, tem aquele amigo que gosta de estragar, né? Isso aí eu já vi, né? Vai acontecer isso, né? Tem gente que é assim ou não tem? Tem, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas eu quero falar com vocês aqui, irmãos. Você acha que a Bíblia, o livro de Deus, tem spoiler também ou não tem? E tem um livro que tem um nome parecido com isso também ou não tem? E qual que é o livro? O Apocalipse, né? Então quero convidar vocês hoje a abrir a Bíblia lá no finalzinho. Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 21. Vamos lá para o finalzinho mesmo. Apocalipse 21, vamos ler a partir do verso 1. Vamos fazer mais uma oração? Senhor nosso Deus, nosso Paizinho querido, nesse momento a Tua palavra será aberta e queremos ouvir hoje, Senhor, a Tua voz, Pai. Que a Tua voz, Teu Espírito Santo possa nos guiar, para que possamos fazer sempre a Tua vontade, pois sabemos que a Tua vontade sempre é melhor do que a nossa, Senhor. Nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Apocalipse capítulo 21, verso 1 ao 5 diz assim, ó: Vi novo céu e nova terra,
pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Quantos gostam de ouvir esse spoiler aqui? Esse é bom, né? A gente poder saber, né? O fim aí, desde o princípio. Enquanto a gente está nessa caminhada, a gente saber que Deus prometeu para a gente um lar onde não vai ter nem mais lágrima, nem mais dor, nem mais morte. Isso traz segurança para a gente ou não traz? Traz conforto para a gente, né? Eu sempre nesse momento eu gosto de contar uma ilustração, que é a história de um menininho. Eu chamo esse menininho de Pedrinho para ilustrar a história. E o Pedrinho, ele tinha o herói favorito dele. Ele gostava de ler gibis. É um pouquinho antigo, o Pedrinho também tem tempo de gibi ali. E ele gostava de ler porque o seu herói nunca perdia as batalhas. E ele colecionava aquelas histórias. Mas ele se deparou certa vez que ele foi comprar sua história, pegou seu gibi. E quando ele começou a ler as histórias, na primeira página, o herói dele estava apanhando, parecia que estava perdendo a luta. E ele virava a página, e o herói dele começava a apanhar ainda mais. E ele virava a próxima página, agora o herói já estava com sua roupa rasgada. E virava a página, e o herói dele estava ensanguentado. E o Pedrinho fala: não pode ser, o meu herói nunca perde as batalhas. E agora está apanhando, está perdendo. E ele começou a ficar ansioso, aquela lágrima escorreu no seu rosto. E ele não se aguentou, ele pegou e foi lá na última página. E ele pegou a historinha, abriu na última página. E ele olhou que na última página, o herói dele conseguia dar a volta por cima. E ele vencia aquela batalha. Então o menininho enxugou aquelas lágrimas e ele voltou a ler a história desde do começo, né? E ele lia aquelas páginas e quando ali o vilão estava dando alguns golpes, ele olhava para ele e falava: se você soubesse o que eu sei. Ele virava a próxima página e falava: se você soubesse como é que vai ser o final. E ele conseguiu ler ali aquela história com segurança, né? É lógico que é uma ilustração que eu estou trazendo para vocês, gente, mas Deus fez com a gente da mesma forma como o Pedrinho teve acesso ao final da história, para que a gente pudesse ter segurança durante a caminhada. E eu pergunto para vocês: a caminhada cristã é tudo tranquilidade? Não é. De vez em quando, no dia a dia, na nossa luta, a gente apanha de vez em quando, né? São portas fechadas, a gente encontra aí caminhos fechados, a gente apanha de vez em quando na nossa vida. A vida não é tão simples. Mas a Bíblia sempre nos lembra, em Apocalipse, tem essa esperança. Esse spoiler que Deus trouxe para a gente, é para a gente ter segurança durante a caminhada. Porque Ele prometeu que a gente nunca estaria sozinho. Ele nos acompanha enquanto a gente caminha. Mas vem cá, pastor, eu estou nessa caminhada aqui, nessa luta, e qual que é a minha missão por aqui? Eu fui chamado então para só esperar Jesus voltar? Não, né? A gente foi chamado para servir a Deus e de muitas formas. Para falar sobre chamado, eu gosto de voltar lá no comecinho. Abre a Bíblia agora, a gente lê o último livro. Vamos no primeiro livro da Bíblia. Vamos em Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12, é o chamado que Deus faz para Abraão, e esse chamado se estende até nós, no dia de hoje, né? E a Bíblia diz assim, na minha versão: ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então Deus fez um chamado para Abraão, um chamado não tão simples, né? Para ir para a terra que eu te mostrarei. Não a terra que eu já estou te mostrando, já revelando antes, né? Vai para a terra que eu vou te mostrar. E Deus fala que ia abençoar ele. E para ele ser o quê? Ser tu uma bênção. A missão que Deus deu para Abraão é dele ser uma bênção. E de certa forma esse chamado chega a cada um de nós também. Deus nos chamou para ser uma bênção nesse mundo. Falei para vocês que eu morava em Barra Velha, né? Morei em Barra Velha, Santa Catarina. O pessoal conhece que tem a van grande ali na entrada, né? Então quando começa a chegar a primeira praia em Santa Catarina, tem a van ali, é quando chega ali em Barra Velha. Ali próximo tem um parque de diversões bem conhecido, né? Um pouquinho mais para baixo ali, que é o tal do Beto Carreiro, né? Às vezes a gente já conhece, já ouviu falar. E eu venho de uma família simples, minha família era humilde e a gente era em 4 irmãos, né? Então minha família não tinha condições de
poder pagar o ingresso, né? E eu cresci sempre olhando para o Beto Carreiro e pensava, nossa, que legal esse parque, né? Queria um dia poder ir, mas não tenho condições, isso não é para mim, né? Até que um dia foram lá e pagaram o ingresso para eu poder ir, né? E pensa na felicidade de uma criança, né? Que achou que nunca poderia ir no Beto Carreiro, de repente alguém foi lá e pagou o ingresso e eu fui lá, né? Que diversão, né? Que é para criança, poder ir lá, todos aqueles brinquedos que tem lá, né? E eu fiquei pensando, né? Fiquei imaginando esses dias, assim, pensando no sermão, sem uma ilustração. E eu pensei assim, imagina se um dia o dono conhecendo assim um pouquinho da nossa história, né? E ele vai lá e monta uma promoção e fala assim, ó, Tiago, tá aqui, conheci tua história aqui da sua família e ó, fazer o seguinte, vai ter tal dia e nesse dia aqui, ele marca uma data e fala, todo mundo que você convidar vai entrar de graça aqui no parque, né? E eu fiquei me imaginando como criança, o que eu faria com aqueles ingressos limitados? Não, todo mundo que você chamar, tal dia, pode ir, vai ser um dia livre aqui no parque, né? E eu queria que você se colocasse no lugar dessa criança e imaginasse, né? Você, criança, realizando esses sonhos, tivesse ingressos ilimitados, o que você faria? Você ia pegar os ingressos e guardar só para você? Acho que não, né? Eu fiquei pensando, eu falei, vou sair convidando todo mundo, né? Vou chegar em casa, vou chamar meus irmãos, vou falar para a mãe conversar com as tias, né? Vai chamar todos os primos. E eu fiquei pensando, vou chegar na escola, né? Se estudasse aqui na escola, aqui no CAP, ia chegar aqui conversar com a diretora, com a orientadora, com a coordenadora, ó, tem um convite especial, quero convidar todo mundo da escola. E não ia ser só no meu turno, ia ser no outro turno. Eu ia convidar os vizinhos, os amigos, porque eu queria que todo mundo estivesse lá, porque é algo que é bom para mim, né? É algo muito especial para mim, eu queria que todo mundo pudesse também estar realizando esse sonho, né? Gente, é legal essa história, né? A gente tenta lembrar um pouquinho da nossa infância, como a gente gostaria de poder fazer parte disso, né? E eu fico pensando assim, imaginando aqui, que a Bíblia trouxe para a gente aqui no Apocalipse, trouxe a esperança de um parque muito melhor do que um Beto Carreiro. O preço do ingresso, a gente não tem como a gente garantir a nossa salvação eterna, ingresso na eternidade, porque o que a gente fez é o pecado. Na verdade, quem pagou o preço foi Cristo. Cristo pagou o preço por mim, por você e por todas as pessoas que às vezes ainda não têm acesso, que eles não sabem que um dia Cristo vai voltar. Tem muita gente aí fora que não tem a esperança que a gente tem de saber que existe um Deus maravilhoso que nos prometeu um lar onde não vai ter nem mais lágrima, nem mais dor e nem mais morte. E o livro de Apocalipse está aqui, esse spoiler de Deus para nos lembrar de que a nossa vida não se resume aqui a 70, 80 anos nessa terra. Está aqui para nos lembrar que se a gente passa por problemas, por dificuldades, Deus já proveu a solução. Cristo, Ele pagou o preço. O que a gente precisa fazer é entregar nossa vida nas mãos dEle. Mas eu te pergunto, o que a gente tem feito com os ingressos que estão na nossa mão, né? Porque se você está aqui hoje aqui na igreja, você veio até aqui, é porque um dia essa mensagem já chegou até você. Mas essa mensagem chega até a gente, não somente para nos trazer conforto, é lógico que Deus quer trazer esse conforto para a gente, mas também nos envia para a missão. O chamado que Deus fez para Abraão de ser uma bênção, é o mesmo chamado que Ele faz para mim e que Ele faz para você. É uma vida de serviço. E eu sou chamado a servir a Deus em todos os lugares. É na minha casa, é no trabalho, é aqui na escola, é na igreja, é no dia a dia, é servir com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho, é me colocar nas mãos de Deus. Pastor, mas o que eu preciso para servir? Eu não sei pregar aí na frente. Gente, a parte mais fácil de um pastor é vir aqui na frente e pregar, né? São 30 minutos, 40 minutos que a gente vem aqui no sábado, aqui na frente. E o restante da minha semana, o restante do meu dia, da minha vida. Eu preciso testemunhar, preciso entregar aquilo que eu sou nas mãos de Deus. E que Deus precisa, não são de pessoas multitalentosas. Ele precisa de um coração humilde e disposto a servir. O chamado de Abraão não ficou somente com Abraão. Tem um capítulo especial na Bíblia que eu gosto bastante, quero convidar vocês a abrirem. Vamos lá em Hebreus, capítulo 11. Um capítulo bem conhecido. Hebreus 11 é conhecido como o capítulo dos heróis da fé, né? E será que essas pessoas eram muito diferentes de nós? Não eram, passavam por lutas, por problemas, tinham dificuldades, não eram perfeitos. Mas o que eles tinham em comum entre eles, todos tinham um coração dispostos a servir, a deixar ser usados por Deus. Aqui tem muita gente, aqui a gente poderia aqui passar tempo aqui falando sobre cada um deles aqui. A gente levaria o dia inteiro, dava para fazer uma semana de oração, um mês de oração, um ano, só sobre os heróis da fé, né? Mas tem algumas pessoas que particularmente me chamam a atenção, que eu gosto bastante da história deles. Por exemplo, no versículo 7, tem a história de Noé, né? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa,
pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Gente, pergunto para vocês, a mensagem de Noé para o tempo dele, era uma mensagem fácil de pregar? Pergunto para vocês, chovia na época? Não chovia. Aí você pregar sobre algo que vai acontecer, que vai destruir o mundo, algo que ainda não acontece, que não existe. É uma pregação lógica? Humanamente falando? Não é. E eu pergunto para vocês, quanto tempo ele levou pregando essa mensagem? Quanto tempo? Um dia? 2 dias? Um mês? Não, né? Foram anos e anos, mais de 100 anos que ele levou pregando essa mensagem. E eu fico imaginando, 100 anos você pregando uma mensagem, é uma vida, né? Talvez ele tenha gastado aí todo o seu tempo, todo o seu recurso, tudo que ele tinha juntado com a sua família para construir um barco. E outra, ele não construiu lá no mar, né? Ele não desceu lá para Paranaguá, né? Para Matinhos, lá para Barra Velha, Santa Catarina para construir, né? Construiu num lugar seco. Você construiu um barco num lugar seco porque vai cair água do céu, de onde não cair água. Tem no rio, tem no mar, falando que vai cair do céu água. E somente quem entrar naquele barco vai ser salvo. Parecia ilógico. Mas ele não confiou nas lógicas humanas, no que o mundo diz, no que a mídia, no que as pessoas dizem. Ele confiou na palavra de Deus. Aquilo que Deus disse. E o tempo passou, choveu ou não choveu? Choveu. E aquele homem que gastou tudo que tinha, agora era dono do mundo, né? Ele e sua família agora eram donos de todo esse mundo. Porque confiaram na palavra de Deus. A gente falou de Abraão. Versículo 17 também fala sobre Abraão. Diz assim, ó, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Que fé é essa de Abraão, né? Deus prometeu que ele ia ser pai de grandes nações, ia fazer dele uma bênção. Deus prometeu para ele que vinha através de quem? De Isaque. Deus foi claro dizer através de Isaque. E agora Deus pede para matar quem? Isaque. Parece que Deus está indo contra a sua própria palavra, né? Vai vir através de Isaque e Deus mandou matar Isaque. Mas o texto aqui em Hebreus deixa claro que ele confiava que Deus era poderoso para ressuscitar até o próprio filho dos mortos. Que fé que Abraão tinha, né? Sabe, no começo ele foi meio hesitante, tentou dar um jeitinho, ele sarari, mas chega um momento que ele fala, não, Deus, foi o Senhor que me chamou, quem me deu a missão foi o Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Quem vai ter que se virar depois para resolver a situação? É o Senhor. Se meu filho vai ser ressuscitado, está com o Senhor. O Senhor falou que é através de Isaque, e ele sabia que de Isaque ia vir a bênção, porque ele confiou na promessa de Deus. E muitos outros tem aqui no texto, e eu gosto desse capítulo finalzinho dele, lá no verso 39, que diz assim, ó, que ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O capítulo ele deixa em aberto a história dos heróis da fé, porque chega até os dias de hoje. Eu fico imaginando que a pregação do evangelho é como se fosse uma corrida, né? E é uma corrida de revezamento. Não é uma corrida onde a gente corre um contra o outro, mas um com o outro. Assim é na igreja, né? É a gente passando o legado, passando o bastão adiante. E em seguida aqui, você vê que no capítulo 12, quando começa também, ele fala a questão de completar a carreira. E eu gosto também de um texto onde o autor também fala sobre isso, que está em Timóteo, 2 Timóteo. Volta umas páginas aí na Bíblia de vocês. 2 Timóteo 4. Verso 7 e verso 8. Diz assim na minha versão: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo, no finalzinho da sua vida, ele fala que ele completou a carreira, que ele guardou a fé, né? E guardar a fé aqui que Paulo fala, não é guardar no bolso, né? Guardar a fé significa que a fé dele foi que manteve ele firme durante toda a caminhada. Ele guardou a fé. A fé foi a mola propulsora aí da sua vida, da sua caminhada. E ele fala que ele completou a carreira, né? Quando eu li a primeira vez aqui carreira, eu ficava pensando, o que é carreira, né? Será que é carreira de médico, de advogado, né? Teve sucesso na vida? Mas aqui carreira, na verdade, está ligado, se for buscar no original, com corrida mesmo, né? A carreira era como você completava uma volta, né? Então, dentro da cultura deles, tinha lá como é que chama? Não é o ginásio, esqueci como é que chamou.
o estádio, né? Quando tinha o estádio, tem a pista de corrida, e quando você completava a sua volta numa maratona, por exemplo, você completava a carreira, né? E o que Paulo está dizendo? Que eu completei a carreira, a minha parte eu fiz. Ele sabia que já estava no finalzinho da sua vida, estava preso já. Eu completei a carreira, eu guardei a fé. E ele fala que a coroa da justiça estava guardada para ele já, né? Mas era somente para ele? Não, né? O texto diz, é bem claro o texto aqui, né? Para todos os que amam a vinda de Cristo. Na corrida de Deus, gente, todos somos vencedores se a gente completar nossa carreira, a gente guardar nossa fé e entregar nossa vida na mão de Deus. Mas nós somos chamados para a corrida, não para ficar sentado na arquibancada do ginásio. É para a gente entrar na pista. É lá dentro da pista que a coisa acontece, e a pregação do Evangelho também acontece na atividade, é no dia a dia. Eu gosto também de corrida, de atletismo, né? Não sou um corredor nato aí, né? Mas quando era mais jovem, era um pouquinho mais magrinho, mais novinho, eu gostava de correr também. E eu gostava de assistir as Olimpíadas também. E o esporte que eu mais gostava de assistir na TV nas Olimpíadas era o atletismo. E vocês lembram, um tempo atrás, tinha um jamaicano aí, um rapazinho, que ganhava as corridas, né? E era gostoso de ver. Lembra o nome dele? O Bolt, né? Usain Bolt. Até fazia a flecha, né? Era a flecha humana. Eu gostava demais de assistir. E eu lembro do ano na corrida que eles chegaram, que eles foram para a final. Eu não entendia muito de estratégia, de como funcionava, e eu fiquei imaginando que no revezamento de 4x4, né, por exemplo, como era a prova que eu estava assistindo, eu achei que ele ia ser o primeiro, né, que já ia largar, ia sair correndo na frente, ia disparar já e ia ganhar, né? Mas não, quando eu fui ver a estratégia deles, ele era o último a correr, e ele foi o quarto a correr. Não que os outros não eram bons, né? Mas eu percebi que dentro da estratégia, o melhor ficava pro final. E aí, realmente, aquele ano, eu lembro que era um ano que a mídia colocou assim, bastante destaque, porque todos os países tinham atletas de ponta, né? Então, dos Estados Unidos tinha 4 atletas de ponta, eu lembro que o Canadá também tinha 4 atletas de ponta, e a Jamaica também. E eu lembro que assistindo a corrida, quando terminou ali o primeiro, o segundo, o terceiro, terminaram as suas voltas, estava muito equilibrado. Até o momento que o Bolt chegou na pista ali, estava muito equilibrado, né? Mas eu lembro quando entregaram ali o bastão na mão dele, eu lembro quando terminava a corrida, não sei se vocês lembram que ele terminava às vezes olhando para trás, né? Ainda sorrindo para a câmera para sair para a foto, e ainda batia os recordes ali, o recorde mundial, né? Interessante essa história, eu gosto dessa história, e trago uma lição para a nossa vida hoje também, que o melhor atleta eles guardavam para o final. Eu creio que a gente está nas últimas voltas aí do ponteiro do relógio, né? Da nossa história, né? Eu creio que nós somos a última geração a estar viva. Eu quero estar vivo quando Cristo voltar. Mas assim como na corrida, o último precisa ser o melhor. Se nós queremos ver Cristo voltando em nossa geração, significa que também precisamos ser os melhores também nessa corrida. E eu quero dizer para vocês que hoje o bastão está na sua e na minha mão. Hoje somos convidados para estar na pista, na corrida da pregação do Evangelho. E eu quero perguntar para vocês hoje aqui, me incluo nisso também, o que nós estamos fazendo com o bastão do Evangelho que está em nossas mãos? Lembra da história que eu contei para vocês aqui no comecinho, do jovenzinho que tem os ingressos? Será que eu estou guardando todos os ingressos no meu bolso? Ou será que eu tenho convidado pessoas a fazer parte desse povo? Do povo que aguarda a volta de Cristo. É tão bonito o nome da nossa igreja, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Adventista por quê? Porque a gente crê no advento de Cristo. Mas eu pergunto para vocês, será que as pessoas à nossa volta têm acesso a essa mensagem? Será que eu tenho transmitido esse amor de Deus para com as pessoas? A gente leu aqui o livro, Hebreus, capítulo 11, os heróis da fé. Pregaram o Evangelho, mas cada um da sua forma. E o chamado que Cristo fez para você e para mim, também é dessa forma. Somos chamados a pregar o Evangelho de Deus, mas de formas diferentes. Talvez vai ser através da oração, vai ser abrir a sua casa para um pequeno grupo, vai ser convidar pessoas, talvez dar o estudo bíblico, talvez convidar pessoas, amigos. Tem gente que tem um dom também da culinária, de cozinhar. Minha esposa é muito boa também na cozinha, gosta muito da comida dela também ali, né? Tem gente que gosta de fazer um pão, um bolo. Por que não fazer, entregar, mandar uma mensagem para alguém? Talvez fazer um pão e entregar para o vizinho com um folheto dizendo que está orando por ele. Talvez mandar uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, para alguém. Mas eu pergunto para você, quem que a gente precisa alcançar? Eu tenho certeza que depois dessa mensagem, se você orar, Deus vai revelar para você quem que você precisa alcançar. Talvez seja algum funcionário da própria instituição, talvez seja um amigo, um vizinho, talvez alguém dentro da sua casa, da sua família,
Dentro da sua rede de influência, tem pessoas que ainda não sabem desse amor maravilhoso do nosso Deus, que prometeu para a gente um lar sem lágrima, sem dor, sem morte. Tem gente que não sabe que um dia Cristo vai voltar e que tudo isso que acontece não é o plano original de Deus. De que Ele ia botar um ponto final e de que, melhor de tudo, o preço já foi pago. A gente precisa entregar nossa vida na mão de Deus. E o apelo que eu quero deixar para vocês hoje aqui é de que a gente coloque a nossa vida nas mãos de Deus. Aquilo que eu sou, os meus talentos, a minha vida, os meus recursos, tudo pode ser usado para a pregação do Evangelho. Talvez você não saiba vir aqui na frente para pregar, mas você pode pregar com aquilo que você é, com a sua vida, testemunhando em nome de Deus para as pessoas à sua volta. Não sei aqui no final, pastor, se tem uma música de apelo à oração que a gente termina. E se é o teu desejo de servir a Deus, de se entregar aquilo que você tem nas mãos de Deus, eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Se você quer fazer um plano com Deus, essa semana eu quero testemunhar para alguma pessoa da minha família, no meu trabalho, no meu dia a dia. Eu peço que o Senhor me use. Como falei para vocês, o bastão está na nossa mão. É uma corrida de revezamento. Eu espero, do fundo do meu coração, que eu não precise passar o bastão para a próxima pessoa, que eu possa ver Cristo voltar na minha geração. Mas enquanto o bastão está na minha mão, que eu dê o meu melhor. Que eu ore a Deus pedindo que Ele me dê forças para poder fazer o melhor com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho. Mas não se esquecendo que a gente precisa também preparar a próxima geração também. E a nossa função de preparar a próxima geração, e se necessário for, entregar o bastão na mão dele, né? E assim como os heróis da fé descansaram esperando Cristo voltar, mas que a próxima geração possa estar firme também, sendo treinada e preparada através de nós como igreja de Cristo. Se esse é teu desejo também, agora eu te convido para uma oração de entrega a Deus. Senhor Deus, nosso Paizinho querido, aqui está a tua igreja, Senhor, a comunidade de CAP aqui, que se colocou de pé nesse momento, Senhor, desejando entregar nossa vida e aquilo que somos e aquilo que temos, tudo em tuas mãos, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Hoje todos estamos aqui, temos acesso livre à Bíblia, Senhor. Mas olhando para trás, no passado, quantas pessoas que não deram a sua vida, Senhor. Tudo que tinham, querendo ter essa oportunidade de ter a palavra em tuas mãos, Pai. E hoje nós temos esse livre acesso porque pessoas no passado lutaram e entregaram aquilo que tinham, aquilo que eram nas mãos deles, para poderem fazer o melhor por Ti, Senhor. E hoje essa mensagem chegou até nós aqui, Senhor. E se estamos aqui na igreja, Senhor, é porque um dia essa mensagem nos alcançou. Mas não queremos que ela pare em nós, Pai, mas que através de nós outras pessoas sejam alcançadas. Por isso, Paizinho querido, te pedimos que o Senhor nos use, que o Senhor nos dê meios, que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar, para que possamos testemunhar do Seu amor, que realmente sejamos a igreja adventista, a igreja que crê na Sua breve volta, mas não somente cremos, Senhor, mas que vivemos essa palavra, que possamos testemunhar no dia a dia do Seu amor e da Tua influência. E que possamos, Senhor, pregar para esse mundo de que em breve o Senhor vai voltar e vai botar um ponto final em toda essa bagunça que existe. O Senhor prometeu um lar onde vai ter nem mais lágrima, nem mais dor, nem mais morte. E que essa revelação possa ser verdadeira em nossas vidas. Que possamos crer na Tua promessa e vencer as dificuldades que teremos no nosso dia a dia. Crendo que o Seu amor nos acompanha e que o Senhor está à frente de tudo, Pai. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos use. São bênçãos que te pedimos no nome de Jesus. Amém.